Bom dia, meus queridos. Eu sou o pastor Kleber Martins e hoje vamos dar continuidade ao nosso Minutos de Inspiração. O tema que nós vamos tratar hoje é piedade. E para falar sobre piedade, eu queria usar um texto muito conhecido que está lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 33. Lucas capítulo 10, versículo 33. E diz assim a palavra do Senhor: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele. Que coisa linda, né? Quando nós podemos ter piedade das pessoas, ajudar as pessoas sem querer nada em troca. E quando Jesus está contando essa parábola, a parábola do bom samaritano, ele está querendo expressar aquilo que nós devemos ser perante a Deus e perante as pessoas. Será que nós temos realmente sido piedosos com as pessoas? Jesus está contando essa parábola para os fariseus, os mestres da lei que estavam ali interrogando Jesus. Eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, como faremos para herdar a vida eterna? E Jesus conhecia a intenção do coração deles. E Jesus dá uma resposta no qual eles já conheciam, eles já sabiam, porque eles conheciam toda a lei. Jesus fala: vocês precisam amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E semelhantemente como a isso, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando os fariseus, os mestres da lei, ouvem aquela resposta, eles já sabiam disso. Então eles tentam de alguma outra forma fazer com que Jesus tropece nas palavras. E eles perguntam novamente para Jesus: mas o que seria esse próximo que eu devo amar como a mim mesmo, né? O que seria esse próximo? Aí Jesus vem com a parábola do bom samaritano, explicando como deve ser o nosso amor ao próximo, independente de quem ele seja, independente da circunstância. E a história do bom samaritano eu vou contar rapidamente nessa parábola. Jesus conta que um homem estava indo numa viagem de Jerusalém para Jericó. Esse percurso era em torno de 60 quilômetros, era um pouco longo, e essa estrada era muito perigosa, tinha muitos assaltantes, né, muitos perigos, e aconteceu que esse homem que estava viajando, ele foi assaltado, e nesse assalto roubaram, né, tudo dele, e também espancaram ele, deixaram ele quase morto no chão. E os assaltantes foram embora. Jesus nos conta aqui nessa parábola que passou um sacerdote ao lado dele, viu aquele homem naquela condição e não fez nada, foi embora. Passou um levita, viu o homem naquela condição, também não o ajudou. A Bíblia fala que passou de largo, né? Passou longe e foi embora. E a terceira pessoa que passa por ele é um samaritano. Samaritano era alguém que o judeu não gostava, era alguém que o judeu não aceitava. Esse samaritano, que ninguém esperava nada dele, foi lá, pegou aquele homem, enfaixou aquele homem, limpou aquele homem, colocou ele em cima do animal, levou ele para uma hospedaria, pagou para o dono da hospedagem cuidar dele e supri-lo nas suas necessidades. Aquele samaritano teve piedade, como nós lemos aqui no versículo 33. E o Senhor Jesus, na verdade, está dando uma bofetada com as palavras no rosto daqueles mestres da lei. Porque de maneira nenhuma um judeu esperaria que um samaritano fosse fazer aquilo. E quando Jesus dá um exemplo desse, querendo dizer que esses mestres da lei, eles não têm piedade das pessoas, ele está ferindo direto o coração deles. Assim como o Senhor Jesus quer falar diretamente conosco. Nós precisamos aprender com essa parábola. E uma coisa muito interessante nessa parábola também, que tanto o sacerdote que serviam a Deus no templo, como o levita, que eram serviçais do templo, eram pessoas que se deveriam esperar, que ajudassem os outros, porque a função deles era servir a Deus e servir as pessoas. Eles viviam em função disso. Mas tanto o sacerdote como o levita passaram longe, não ajudaram aquele homem. Sabe por quê? Porque eles estavam no templo fazendo seus rituais, fazendo as suas coisas de costume, porém, quando eles saíram do templo, eles deixaram Deus lá no templo. E muitas vezes nós podemos fazer isso. Às vezes nós vamos à igreja, às vezes nós vamos no culto, temos a nossa religião, porém, quando nós saímos da igreja, nós não temos piedade das pessoas. A nossa vida lá fora não condiz com o que é lá na igreja, com o que é lá no domingo ou nos cultos que participamos. Infelizmente, às vezes nós agimos assim. Mas o Senhor Jesus aqui nos ensina que nós devemos ter piedade das pessoas, que nós devemos cuidar das pessoas, independente de quem seja. Nós precisamos dar o melhor para as pessoas. Será que eu e você temos dado o melhor? Será que eu e você temos tido piedade das pessoas, independente do que ela é ou do que ela possa ser?
É isso que Jesus tem para nos ensinar hoje. Que nós não sejamos como esses mestres da lei, mas que nós sejamos como Jesus quer. Como esse bom samaritano que amou aquele homem, que cuidou daquele homem e teve piedade dele. Que nós possamos ser piedosos como nosso Senhor Jesus e como a vontade de Deus nos permite ser. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor esteja no coração de vocês. Fiquem na paz.